Olá, boa noite a todas e todos. É um prazer a gente estar aqui na Universidade Federal Fluminense, nesse momento em que nós temos tantos ataques à educação às nossas universidades públicas, ver essa galera toda engajada aqui, agradecemos a presença de todos, e eu gostaria de agora apresentar as pessoas que estão chegando aqui, que vão compor a nossa mesa, e a nossa proposta hoje a gente vai ter falas dos nossos convidados e convidadas, e depois disso a gente vai abrir para perguntas. Vou apresentar um por um, e aí eu vou passar a fala e a gente vai seguir a ordem que está apresentada diretamente no programa, quem deu uma olhada no programa. Aqui à minha direita nós temos Alan Alakula, que é representante de Tallinn, que é a capital da Estônia e é considerada a principal cidade a implementar a tarifa zero. Ele vai estar contando dessa experiência para a gente. Foi uma implementação da tarifa zero em 2013. Nós temos aqui também Judith Delheim, que é pesquisadora do Instituto de Análise Social da Fundação Rosa Luxemburgo, na Alemanha, que também veio nos prestigiar, vai estar falando da sua pesquisa. E aqui ao meu lado, a querida Thalíria Petroni, sou meio suspeita para falar, que é ex-vereadora de Niterói, então vocês aqui conhecem bem, e atualmente resistindo bravamente como deputada federal pelo PSOL no Congresso Nacional, que vocês podem imaginar como é que é a situação. Então estamos muito felizes de ter todas essas pessoas maravilhosas com a gente hoje. Meu nome é Sabrina Fernandes, eu sou socióloga, sou produtora de um canal de YouTube chamado Tese 11 e é uma honra para mim poder estar moderando essa mesa. Eu gostaria de passar a fala, primeiramente, já que a gente vai seguir a ordem, ao Alan, que vai estar falando sobre as suas experiências de implementação sobre tarifa zero. Hello, good evening. Meanwhile, I presume the presentation will be also available. Yes. Until the presentation will be put on the screen, let me start from thanking people responsible for today's event. Evidently, is Rosa Luxemburg's foundation. The foundation consists of the people, and its main suspect is Daniel Santini, who attended the conference, Free Public Transport conference in Tallinn, and got some ideas from there. But also Judith Delheim left to me, and some other people as well who put their hand. So, free public transport in Tallinn. As it was introduced, indeed Tallinn became the first national capital who started in the world, who started the free ride for most of its people. In Tallinn it means for the residents, official residents of Tallinn, it's free. It will not last for a long so. We will be taken over by the Luxembourg from next year March, and Luxembourg is going even further from Tallinn and Estonia, because in Luxembourg, city of Luxembourg and the Luxembourg nation state, there will be all modes of public transport will be free to everybody. So it's going to be a full free public transport capital and the country. So, but it does not eliminate the Tallinn being first capital and also first nation who raised the flag of free public transport. So, if you can change the slide. There are some figures for orientation. Estonia, it's a nation in
Northeast Europe. One of the three Baltic states, Latvia, Lithuania, Estonia, Latvia, Estonia, from south to north, Finland, north from us, on the border of Russia. And the size of Estonia is only portion of what is Rio, so it's a small state. It's 1.3 million entire nation, and the Tallinn city is even smaller. What is Niteroi? Tallinn is 450,000. Niteroi is slightly bigger, but it's still by status it's national capital. Next slide, please. The reasons why free public transport is discussed and started vary much depending on the every location's socioeconomic situation foremost, but also climate situation, landscape, the temperature, average temperature, and some other basic parameters. But in Tallinn, the main reason for starting free public transport was a socio-economic consideration. It was a situation when the public transport ticket cost became the main reason for users of public transport to not use anymore the public transport, and that's why in Tallinn the idea was born to consider making bus, tram and trolleybus free to every resident of the city. It of course was in the context which is in Europe is common, that there was heavy subsidy already. In Tallinn the subsidy level of public transport was already 75% before, so jumping from 75 to 90% or even to full 100% free ride, it's not fiscally, budget-wise, it's not so drastic change. If there were lesser subsidy, then it of course would be a different approach. If you can change the slide. The second consideration after socioeconomic urgency, the unaffordability. In Tallinn was presumption that this way we can stimulate also local economy. Stimulating mobility of the people in the evenings and weekends to stimulate the movement of the consumers to the city center to spend for local goods and services. It was thought that this way local economy can be boosted. However, there is an evident shortage of the methodologies how to count the effect, the impact to the economy. The general view is that the business has been benefited from the restaurants, entertainment establishments have benefited from the more customers arriving in the evenings and weekends. And only as a third consideration in Tallinn for free public transport appeared the something what can be related to the climate. Tallinn there is a flat landscape on the coast. Average temperature is Nordic, so we do not really experience air issue. In fact, we are listed among the 10 cleanest air cities in the world. So, but even in the city of the size of Tallinn, the cars
do not fit into the city. There is just not enough space. And as a result, the attractiveness for tourists, but also for local residents of the city center is undermined, evidently. So we had to do something to contain at least the growth of the car traffic in the city center. And free public transport has been used as a kind of communication tool to provide alternative for a car traffic or using car for arriving to city center in combination with severe increase of parking tariffs, first of all, but also in radical redistribution of the street space in the city center. The bus lanes, exclusive bus lanes were drawn to across the city center to every direction, which we did not have before. So in combination with the redistribution of street space and severe increase of the parking tariff, the free public transport has been used as a communication tool, saying that if you don't like it, if you don't want to pay as much what is asked, €6 per hour, which is European top on the street parking tariff, if you don't like it, then there is a reliable free public service as alternative. And in combination, it became politically also viable and possible. So 3 objectives were in Tallinn for free public transport. If you can change the slide. In Europe, common and then maybe the only question in regard of the issue is how Tallinn was able to afford it. And this differs very much from every location as well, and every national fiscal system, taxing system. In Tallinn, we used the opportunity to attract more taxpayers to register as a place of living in Tallinn. Our tax system is based, the main source of the local budget is personal income tax, which is based on the residency. So those registered their place of living are taxpayers and the others are not. And providing free service for residents, this brought us a large number of new taxpayers. And fiscally, Tallinn earned from it and became able to invest heavily into the improving of the public service. But this can be repeated and has been repeated in several countries in Europe, but no, it can't be universal. So every place have to find its own solution. And as I said in the beginning, when there is a high subsidy level already, then it's of course evidently it's much easier to jump from the full free public transport. Please change the slide. Next, this was already told. And next as well. In Tallinn, the impact of free public transport for ridership occurred modest. Only 10% increase of the number of the trips, which modesty can be partly interpreted interpreted in the context where the elderly 65 plus population had free ride already, full free ride, and the students and pupils did not experience big affordability issue because the discount rate was a little more than twice. So the elderly and youth more or less had free or almost free ride already. And still the increase, what we have seen, was 10%. In countryside, when the free ride started in last July,
In Tallinn, we already are on the 7th year. It started in 2013, but in Estonian countryside, all the country buses or the regional buses became free from the July of last year. In rural areas, the increase of the usage occurred 30%, 3 times bigger what it has been followed in capital. One explanation is that in countryside there was no elderly and youth discounts, but it's also evident that the demand for the free service in a countryside has been even bigger what it was in capital. Because of the incomes, as average incomes are lower, and the daily needs are more urgent for many people who can rely only on a public transport and cannot use for different reasons the cars, mostly because of affordability. From last year, July, Estonia is, that's why we're calling Estonia as a free public transport nation. Out of 15 counties in total, 11 counties out of 15 are free ride in country bus lines network as well. And next slide. And the next. And here you see on the picture the Minister of Luxembourg, responsible for a free public transport project, Francois Bauch, who is going to be the European champion of free public transport from next March. And this is a qualitatively new level when in European Union there are soon 2 nations whose governments in European Council, the main governing body of European Union, there are already 2 voices are in favor, or at least have the real practice of free public transport. So far Estonia has been alone, but 2 already, it's twice as much. And we are following also the debates going around on the issue in Europe, in Paris continuously. It has been raised as a main election issue by current mayor, Social Democrat Anne Hidalgo. And we do see also the signs of debate still in Berlin Council. So in Brussels, in 2 weeks, we will have a European Free Public Transport Capitals meeting, which includes Tallinn, Luxembourg, Paris and Berlin. And we'll discuss if and how the capitals interested from the topic what the capitals can do to promote the issue. And as a most recent example of the expanding debates in Europe, it can be named also the Danish People's Party, which is now, let's say, populist nationalist right, which also raised the issue or the idea to have a free public transport as an experiment in 4 biggest Danish cities. We meet. We are not anymore so surprised if the idea comes to the bottom, up from the bottom in different places out of blue. And politically, it's usually perceived that it tends to be left of the center, or if not full left approach. But there are a number of cases, including Tallinn, where it's practiced by the centrists, or even by the center of the right
municipalities. Well, in France, in Poland, in different countries, and this, of course, does not limit only to the Europe, which that's why I'm really happy to have this kind of event here. Thank you. Thank you, Alan. Judith? Thank you very much for the possibility to speak here. This first sentence is not only a polite one addressing our office in Sao Paulo. As many other, I'm deeply thankful to the Brazilian left for the idea of Buen Vivir. We could learn, we could get on the World Social Forum in Brazil. In this sense, I would like to ask about the conditions for a life in dignity for everybody in our societies and everywhere. There are protection from violence and so from war, from armed conflicts, from physical and mental injuries, enough and clean water, especially drinking water, enough and healthy food, decent work and housing, common goods and public services on a high level of quality, especially related to education, medical treatment, care, mobility, and so to public transport. Sensible leisure time, participatory democratic decision-making and control in society, self-determination and solidarity. While thinking and speaking so, it should be clear that mobility must be voluntary, accessible, safe in terms of functioning and protection against injury. It must be ecological and limited in terms of needed time, distance, physical and mental stress, consumption of energy and resources, pollution of air, water and soil. For propagating this and for organizing policy according to these aims, today we, as everybody else, have to be able to participate in social life. This, of course, depends essentially on our mobility and so on public transport. Therese spoke already about this. Consequently, we are speaking about public transport as one of the elementary conditions for current daily life and for dealing with social exclusion and social discrimination on the one hand. And we are speaking about public transport as a condition and one of the most important tools for a deep societal, social, ecological transformation on the other hand. And on both hands, the issue of free public transport is of high significance because real social movements for free public transport exist and are highly important actors for changing the society. So I would like to express my high appreciation of the Brazilian social movements for free public transport, and I would like to express my deep solidarity with them. On both hands, the issue of free public transport is also of high significance because it helps to radicalize already existing social movements, which are of course also connected with mobility. For example, the movement education is not for sale, or the education for healthy food for everybody. So a movement for free public transport helps to also to encourage
to motivate and stimulate people which were not yet politically active, but they could become politically active. So it also helps to connect different social movements amongst themselves and to build up political alliances for democratizing the society. But doing so is, of course, a stressful work starting in the concrete daily life. And this, of course, also is related to Germany, where the big majority of the population lives on the expense of the big majority of the global population. While almost a fifth of Germany's population is poor, an average citizen of Germany has an ecological footprint what is more than 5 times larger than an ecological footprint which would be globally just. Could you please, you have already. When we look at the components of this footprint, you see something very interesting. You see elements of conditions of the stressed life in dignity. Secondly, you will see connections between the ecologically oversized food, housing, mobility, goods, services, and the production structures with their consumptions of resources, their air, water, and soil pollution. And you see also shares of population. This brings us to 6 economic spheres: energy and basic raw materials, transport, agribusiness, military and security. They have the entire high-tech and finance spheres. These 6 sectors penetrate each other and taken together account for the largest consumption of both land service, and natural resources, for the highest levels of pollution and simultaneously for the highest profits. Could you please press? Yeah. You see what I said already with some concrete features I won't repeat. The corporations in the 6 called sectors are the backbone of the power structures also in Germany. Here the car industry is of highly significance for the structure of the whole economy, for employment, for export and foreign economic relations, for the way of living, especially related to housing, job, access to goods and services concerning leisure time and global and social prestige. Could you please press? Yeah. Look at the features. The car industry accounts for 25% of Germany's industrial income and employment, of 35% of research and development expenditure. 77% of car production are exported. 21 of 100 top car manufacturers come from Germany, and 77% of private households have at least one car. Approximately 80% of passenger traffic is linked to motor vehicles. Could you press? But 25% of climate damaging emissions are caused by car traffic. More than 8,000 people die every year from the pollution from traffic. 90 hectares of land disappear daily for road construction, while local public transport is self-financing at around 70%. The cost rate for the car traffic is only 15 to 47%. It depends on the concrete municipality. It means every citizen in Germany
indirectly finances urban car traffic with an average of 150 euros per year. This, of course, is not just, and many people suffer from a deficit of public transport, bad air, din, congestion, lost time for family and private life, aggressiveness and stress derived from traffic, park areas and the lack of parking spaces, accidents, concern for children in traffic, last communication. These arguments for reconstructing mobility, transport of persons and transport in total of cities and relations between cities and rural areas. And of course, these are also arguments for reconstructing the society, the societal relations among the people. And these arguments were spoken out by people, essentially by young people, protesting against rising fares already in the 1960s and in the early 1970s. These people started demanding free public transport. But in Germany, a permanent social movement has not arisen, a social movement for free public transport, of course. Maybe it is arising, some activities give hope for this. These activities can use experience from two small Eastern Germany cities where models for free public transport were tested in the late 1990s. Could you press, please? Here you see the small city Templin. 28,000 people live here, but they have much more tourists. The second one, could you please, was Lübben, also 25,000 inhabitants. But the authorities of these municipalities were not allowed to mobilize local finance for continuing free public transport. The German law is so stupid. And so the models were out fast. But the debate on free public transport was relaunched after the open outbreak of the global financial crisis in 2008. And it has not disappeared completely thanks to small initiatives, small social movements and organizations of the Left Party, the Pirate Party, and also the Green Party. And of course, and this is very important, the international experience, above all from Tallinn and from France, gave important foot for the discussion. The small municipality in southern Germany, Pfaffenhofen, could you please press? There live 23,000 inhabitants, introduced free public transport. And another small city, Monheim, you can also press again. Here live 1,000 inhabitants, will introduce free public transport next spring. Berlin and some other cities with a left city council like Rostock made public transport for school children free. Tübingen made buses free for Saturday. Here the major is from the Greens. So finally the discussion became public, the discussion on free public transport, of course, and the great majority of the population is in favor of free public transport. Around 75% of the population are for free public transport, and this gives, of course, motivation and stimulation for working further. Thank you. Thank you, Judith. E agora a palavra com a deputada federal Thalíria Petroni. Olá, gente, boa noite.
Boa noite, gente. Boa noite. Agradeço muito o convite da Fundação Rosa Luxemburgo e reforço o início da fala da companheira Sabrina, da querida Sabrina. Que bom ocupar a universidade para dialogar, para pensar saídas para uma cidade que seja inclusiva, que seja uma cidade que seja espaço de ampliar direitos, de pertencimento, de liberdade de ir e vir, de estar, de ser, de amar. Pensar isso dentro da universidade, que tem sido desmontada por uma política que também é uma expressão do retrocesso democrático que a gente está vivendo. E eu queria começar por aí, assim, porque pensar a negação do direito de ir e vir é pensar o quanto a gente tem tido empecilhos ao avanço da democracia. Porque se há uma negação do direito de ir e vir, há uma limitação óbvia, explícita no acesso a essa democracia. E nesse momento em que a gente está vivendo no Brasil, em que as cidades, a execução das políticas nas cidades, elas estão sendo atingidas por uma dupla coisa, que é, por um lado, o desmonte desse Estado de Direito, que se expressa nos estados, nos municípios, a nível federal, e, por outro, um alargamento da militarização dessas cidades, face da mesma moeda, e, sem dúvida, a liberdade de ir e vir, o direito de ir e vir, são negados com esse duplo ataque ao direito do povo brasileiro. E se pensar, esse duplo ataque se concretiza no mesmo corpo. Qual que é o corpo que é impactado? Com o aumento da militarização das cidades e com a redução desse Estado de Direito, dessa gama de direitos, seja o acesso ao SUS, seja o acesso às creches, seja o acesso ao trabalho, seja o acesso à moradia, seja o acesso ao transporte público. E que deveria ser gratuito, que deveria ser inclusivo, que deveria ser instrumento pilar do direito à cidade de homens, mulheres, de todos, todas, de todo mundo. E embora a gente tenha tido aqui no Brasil uma conquista importante em 2015, se eu não me engano, fruto inclusive de uma luta encampada pela companheira de luta, deputada Luísa Erundina, que incluiu na nossa Constituição, lá no artigo 6º, o transporte como um direito social fundamental, ao lado de trabalho, ao lado de saúde, de moradia, educação, se eu não me engano, está nesse artigo também, previdência, olha a curiosidade nesse momento, desmonte da previdência. A previdência, inclusive, era a seguridade como um todo, um instrumento para incidir sobre esse Brasil tão desigual, um Brasil que tem essa proporção continental. É um desafio mesmo construir essas políticas no Brasil, e lamentavelmente a seguridade está sendo desmontada, esse direito de ter acesso a direito, inclusive, como no caso da assistência. Mas, infelizmente, embora hoje tenhamos isso explícito na Constituição, se a gente pegar historicamente, a aposta brasileira, desde lá dos anos 50, não foi em ampliar o acesso do povo ao transporte público. A aposta tem sido, desde lá e também ainda hoje, especialmente de 2003 a 2014, no transporte individual, no automóvel individual. E os números são muito explícitos. Queria compartilhar com vocês alguns números que evidenciam isso. E evidenciam, obviamente, num Brasil tão desigual, que você possibilitar o acesso ao transporte individual também deixar corpos pelo caminho. É deixar corpos sem poder ir e vir livremente. E quando se trata, antes dos números, de pensar o transporte coletivo, a aposta também tem sido na malha rodoviária, em ônibus. E aí a gente abandona, aqui pensando na realidade brasileira, é muito incipiente, ou praticamente em alguns municípios inexistentes, quando se pensa em malha ferroviária, aquaviária e metroviária. O que, inclusive, também todo o debate que temos que fazer sobre a sustentabilidade
do mundo, né? É a ampliação de forma infinita do capital, inclusive das máfias, que, pensando no Rio de Janeiro, está bem explícito, né? Niterói, que dominam os transportes, a ampliação, tentativa de ampliar de forma infinita o lucro desses setores num mundo que é finito. E aí a gente sabe que a médio prazo, a longo prazo, é insustentável a quantidade de automóvel que circula. Só um parênteses, ecossocialismo ou barbárie. E continuando, então, voltando aqui aos números, que eu acho que explica bastante a explosão das mobilizações em 2013, que acho que vai, depois, na hora do debate, a gente trocar sobre o que se tornou 2013, mas o Não Era por 20 centavos tinha elementos concretos no que é o histórico do acesso ao transporte público do povo brasileiro. Veja, de 2003 a 2014, a gente tem um crescimento que se refere à população, emprego e renda. Eles crescem, esses setores, o acesso a esses setores cresce de 21% a 36%. Quando a gente pensa na quantidade de veículos, cresce 5 vezes mais, 111%. Isso não é um detalhe. A gente tem um crescimento maior de número de veículos circulando. Isso, obviamente, não é a quantidade de ônibus que está circulando pela cidade. Isso, obviamente, não é a quantidade de acesso de qualidade a transporte para a maioria do povo num país com essas desigualdades. Não é a democratização, obviamente, do direito de ir e vir. E ainda tentando trazer alguns dados para a gente conversar, se a gente pega o tal lá índice de mobilidade, Daniel, que é a viagem de habitante por dia, tirando lá o efeito do crescimento populacional. Se pega nesse mesmo período de 2003 a 2014, cresce o transporte individual em 15%, carro. Cresce o transporte não motorizado em 5%. E o transporte coletivo, 2%. Transporte individual, 15%. Transporte coletivo, 2%. Quem tem carro, mesmo com precariedade, consegue ir e vir num trânsito caótico, numa cidade poluída, numa cidade também com dificuldade de acesso a esse direito. Aliás, se não tem transporte público, a pessoa vai, quem tem alguma condição, vai acessar o transporte individual, óbvio, porque precisa chegar no trabalho, precisa. Mas eu queria aí nesse ponto fazer um recorte de quem consegue acessar a cidade, quem consegue ir e vir, quem é proprietário desses 15%. E aí depois a gente pode até fazer, nem vou entrar nessa conversa, mas todo o debate da uberização, pensando mais trazendo mais para a atualidade, porque parece que de 2013 para cá aconteceu tanta coisa que parece que 2013 nem é mais atualidade, né? Porque pensando historicamente é ontem, né? Mas muita coisa já aconteceu. A própria financiarização desse acesso ao transporte. Mas eu não vou entrar nesse mérito. Eu queria destrinchar essa coisa do índice de mobilidade. Porque quando eu falei lá no início desse desmonte do Estado de Direito, e do alargamento da militarização da cidade, do Estado penal, se concretizam no mesmo corpo, que é o corpo de trabalhador, é o corpo de trabalhadora, é o corpo de quem mora na periferia, é o corpo de quem acorda às 6 da manhã, fica 2 horas no ônibus, mais a meia hora esperando o ônibus passar, com o ônibus lotado, chega tarde, está sujeita a todas as violências numa cidade militarizada, com a limitação do acesso ao transporte. E aí, voltando aos dados do índice de mobilidade. A média das viagens de habitantes por dia no Brasil, em 2014, era de 1,64 na população, a média, população em geral. Se a gente destrincha e pensa a população de baixa renda, a gente já vai ter uma queda drástica dessa quantidade de viagens por pessoa, que é de 1,15. Vamos destrinchar mais. Num Brasil com essas marcas, num Brasil marcado por uma lógica escravocrata, numa lógica patriarcal, numa lógica de responsabilização das mulheres pelo cuidado, limitação das mulheres de acesso ao mercado de trabalho, mulheres de baixa renda têm 0,7
viagens por dia. Metade da população em geral. O que a gente poderia interpretar é que elas têm metade do acesso de se mover para um SUS, para levar o filho na escola, porque aí entra inclusive a própria desigualdade de gênero no cuidado. Isso obviamente mostra como essas mulheres estão se virando para exercer o seu direito à cidade, como essas mulheres trabalhadoras de baixa renda estão se virando para exercer o seu direito à cidade. Isso, sem dúvida, a gente pode pensar algumas variáveis. Pode ser porque essa mulher está mais desempregada, não tem acesso ao trabalho. Mas se pegar, inclusive, a quantidade de desemprego no Brasil, mas se você amplia, pegando lá a categoria dos sem trabalho, daqueles que, inclusive, não tem mais nenhum real para poder pagar um ônibus e procurar emprego. Pode ser que essas mulheres, e aí não tem um quesito racial, eu gostaria de ter aqui um quesito racial, porque o Brasil é racista também no acesso a direito, é aquele corpo que se concretiza para fazer esses cruzamentos. E então pode ser porque essa mulher não tem emprego, pode ser por falta de recurso para pagar. Dessas pessoas de baixa renda, 70% dessa população de baixa renda não recebia em 2014 ajuda para custear os seus transportes. Apenas 17% dessas pessoas tinham acesso a vale transporte. Além disso, nessa mesma pesquisa, que é da Agência Nacional de Transportes, a gente vai ter um tempo gasto com o uso do transporte coletivo quase o dobro do uso do transporte individual. Quando você consegue acessar o transporte, você demora mais, você tem uma vida mais precária. E aí eu queria, nesses 3 minutinhos que me restam, tô me controlando aqui também, Sabrina, pensar assim, o quanto a gente vem historicamente investindo no uso de automóveis individuais e quando não, no uso da malha rodoviária, de ônibus, e a gente tem tido um resultado pífio, um resultado que não avança no acesso aos direitos pela população. A gente tem uma mobilidade urbana caótica. Vamos pensar nossa cidade aqui. Não tem hora, Paulo Eduardo Gomes, querido vereador da cidade, não tem hora que seja possível andar por Niterói sem você pegar um trânsitozinho básico. Não tem possibilidade de você, numa cidade que poderia ser toda interligada de ciclovias, poderia estar ampliando aí o uso. Aí você tem aquelas ciclovias que para ali na Marquês de Paraná. Quem conhece Niterói sabe o risco que quem vai do centro a outras áreas da cidade, quem vem da Zona Norte. Então, e a gente tem transportes mais caros, transportes mais demorados, mais poluentes, que consomem mais energia, que emitem mais poluentes. E, ao mesmo tempo, pensar algo mais estratégico mesmo, assim. Porque se há uma limitação, e a gente já viu aqui um recorte dessa limitação, do acesso, do direito de ir e vir. Gente, a gente está falando do direito de ir e vir. É como o direito de morar. É como o direito de ir num SUS e ser atendido. Mas o SUS pode estar funcionando lindamente. Se não tenho como entrar num transporte e chegar na rede de saúde, se eu não tenho como entrar num transporte público, levar a garota, a filhota, o bebê na creche, e aí sabemos que nós, mulheres, somos mais responsáveis pelo cuidado, por levar idoso no hospital. Eu tenho uma limitação explícita a uma cidade democrática. Eu tenho uma limitação explícita a uma cidade de direitos. E isso impacta, obviamente, alguns corpos mais do que outros. Impacta mais os corpos das periferias, impacta mais os corpos que têm, inclusive, a luz que não funciona de madrugada, impacta mais aquela que mora longe do trabalho. Imagina aquela trabalhadora doméstica num Brasil que ainda tem quartinho de empregada, é disso que se trata. No Brasil, a gente tem apartamentos com 2 quartos, mais um quartinho de empregada. Pensa só lá em Brasília. O apartamento funcional em Brasília são 4 quartos, que eu moro, que eles oferecem para os deputados. 2 são quartinhos de empregada, sem janela, num apartamento que é um latifúndio. Imagina esta trabalhadora doméstica, que só recentemente conquistou direitos, se ela não tem acesso ao transporte público, que agora estão sendo jogados no lixo,
Se ela não tem acesso ao transporte público, com quem ela deixa o filho, como é que ela leva o filho na creche, depois vai pra casa da patroa, que normalmente é longe da casa dela. Pensando periferias, diferente aqui do Rio de Janeiro, que pensando, por exemplo, Zona Sul você tem a favela, mas se ela mora na Baixada, mora na Zona Oeste, pensando no Niterói, se mora na Engenhoca e vai para Icaraí, vai para a região oceânica. Esta trabalhadora doméstica que já tem o seu corpo militarizado, o seu filho que pode não voltar para casa, pode ser alvejado pelo Estado, ela também não tem acesso ao ir e vir, ao direito de ir e vir. E a gente pode incluir para terminar, várias questões para a gente refletir. O usuário da saúde mental, que não consegue, tem ali o passe livre com 2 para ir e vir na sua consulta, mas não pode ir a um teatro, não pode Imagina essa mãe, que muitas vezes é ela que vai levar esse filho, que é usuário da rede de saúde mental, esse filho com deficiência. Então, negar o direito ao transporte público, gratuito, é negar acesso aos demais bens da cidade. É negar acesso, é ampliar a violência sexista, é ampliar a própria violência dentro dos transportes públicos. E isso para hoje, pensando a realidade da cidade, do Brasil, para ampliar lucro de poucos. Termino lembrando que em Niterói a gente teve uma CPI dos transportes. O vereador Paulo Eduardo está aí, pode depois falar melhor, em que e o Henrique Vieira, que era vereador na época, apresentaram um relatório em separado. E nesse relatório estava constando o quê? Para o preço da tarifa de ônibus era contabilizado o aluguel de uma garagem. O aluguel da garagem, a garagem era de propriedade do próprio dono da empresa de ônibus. E isso era contabilizado no custo da tarifa. Não dá mais. É preciso que o poder público planeje as suas cidades. E planejar suas cidades precisa parar de achar que o transporte individual é a saída, parar, onerar mais, inclusive, o uso de transporte individual e ampliar o transporte público ecológico, não motorizado também, onde for possível, e que garanta o direito de ir e vir, a liberdade de ir e vir, que quando é cerceada, a gente sabe bem quais são os corpos que são impedidos de viver plenamente a cidade. Desculpa o passar do tempo. Então eu vou abrir com a ordem contrária, aliás. Aproveitando, tanto a Thalíria estando como deputada federal e também já esteve como vereadora aqui em Niterói, antes de chegar aqui, eu estava conversando com o Carlos Aranha justamente sobre essa questão de o momento para trazer a pauta da tarifa zero. Porque o Brasil está passando por tantos retrocessos que muita gente pode imaginar o quê? Por que a gente está falando disso agora, sendo que tem tanta coisa acontecendo? E se você imagina que ano que vem, mesmo da gente sabendo dos limites eleitorais, o fato que a gente vai ter política municipal, política de cidade sendo apresentada, se pode ser o momento da gente estar provocando e radicalizando mais as pautas nesse momento, para a pauta da prefeitura ao redor da tarifa zero também. Para Judith, eu queria perguntar sobre a questão, os movimentos de mudança climática falam muito da importância do transporte público em uma transição energética, mas o que você avalia que é falado não somente do transporte público, mas do transporte público gratuito como um fator essencial nas políticas de transição energética? Se você pudesse falar um pouco sobre isso. Para Alan, eu tenho umas curiosidades relacionadas às experiências no momento, que você mencionou que no caso da Estônia já são 11 condados, mas faltam 4 para aderirem. Então, quais são os desafios que você teria encontrado para trazer esses outros 4 condados e ter o país inteiro atrelado à tarifa zero? E como que na experiência até o momento, se tem tido algum papel interessante, por exemplo, de movimentos de juventude, movimentos relacionados à mudança climática também, em estar empurrando essa pauta na Estônia? Eu acho que a gente pode... não, eu vou primeiro. Essa é a minha rodada especial. Aí depois eu vou partilhar a rodada com vocês. Então preparem as suas perguntas. Nós teremos pelo menos umas 2 rodadas de perguntas. A gente tem que finalizar às 10, tá bom? Sem meias palavras. Nem consultei meu partido, hein? Eu acho que é o momento de tarifa zero. Pois é, porque
Porque, assim, pensando historicamente, momentos de crise abrem espaço pra gente se reorganizar. E, de fato, a gente vive uma crise civilizatória, que é uma crise que tem um viés econômico, social, ecológico, que é a estrutura. E, de fato, a extrema-direita ocupou espaço, não só no Brasil, mas no mundo. E a gente, por um lado, precisa garantir, pensando a realidade brasileira, a democracia, mesmo a democracia que a gente não achava suficiente, a gente queria radicalizar, a gente queria aprofundar. Precisamos fazer composições, eu acho mesmo, para impedir que tenha um governo de extrema-direita no poder. Mas, para me ouvirem ali, ao mesmo tempo, juntamente com isso, eu acho que a gente tem que apresentar um programa radical. E um programa radical, a gente tem espaço para isso. Um programa radical não é um programa que não tenha diálogo, mas é que vai na raiz, e não tem como ir na raiz. No enfrentamento às máfias dos transportes, enfrentamento à poluição causada pelo atual modelo, sem a gente apontar um horizonte da tarifa zero. Eu acho importante isso estar no nosso programa de governo na cidade de Niterói do próximo ano. E acho que isso dialoga com o povo brasileiro, aquele mesmo povo que muitas vezes elegeu a extrema-direita, apostando numa saída para a sua vida que estava insuportável. A vida do povo está insuportável, Sabrina. E parte disso, às vezes a pessoa tem dificuldade de dialogar com algumas pautas, mas a pessoa quer entrar num transporte e poder chegar no trabalho. Ela quer ter trabalho, ela quer poder comer, ela quer poder acessar o SUS. E o transporte é estruturante para todos esses direitos. Acho que é uma pauta que ajuda a gente a dialogar com o povo, ao lado do povo, às vezes atrás desse povo, para construir uma cidade de direitos. Então, penso que é momento de garantir a democracia frágil, para depois radicalizá-la num país que tem governantes que tem saudade da ditadura, não tem vergonha de ter saudade da ditadura, ao mesmo tempo apresentar um programa radical. E então essa é a hora, eu acho. Me parece. Qual o compromisso aí agora? Eu me preparei para isso. As in many other countries, also in Germany, as in many other countries in Germany, a network emerged and has developed. It is the Network for Climate Justice Now. And we had decided to develop two corner pillars of our network. The first one related to energy in a clean sense, and the main issue was to phase out fossil subsidies and fossil energy. And the second pillar was and is public transport. And we decided to demand free public transport because it is extremely radical and it underlines stronger that, of course, we know that public transport must be accessible, but it should be accessible for everybody. You spoke about this, and I think your arguments are the best for free public transport. So, and the relationship between these two pillars are, of course, obvious. You look at the features and see that around 65% of climate damaging emissions come from energy-related activities, especially from energy production, and also from energy use. And transport uses energy.
So there was no any competition between the movements. The relations are clear. Also, when you look that the transport sector depends on oil for 96% of its energy, and oil is responsible for over 95% of transport emissions. So the facts are clear, and the cooperation between the two groups of movements was of course connected from the beginning, especially because the history was, as I told you, that we had this network and we decided the two different but interconnected, interlinked pillars. So I think it's So my first question was why 4 counties out of 15 opted out, and why don't say consider free public transport? Mainly it's decision of the counties surrounding Tallinn, which is a golden circle. There is a standard suburbia above the average per capita incomes, rich, wealthiest part of the nation, and it's a political opposition, but it's also technical. The context is different because there is a meaningful share of the commercial network as well, and then this cannot survive simultaneously with full free public transport, public network. But in the tailwind of this golden circle of Tallinn, 3 other counties as well followed the opposition. Politically, I would say it describes the situation as a status quo. Party which introduced free public transport in countryside did not won elections but formed the government, but in coalition with the parties which are not optimistic about it. So there has been agreement, and currently is valid political agreement that it will be not expanded, but it will be not declined as well. So it's kind of survival strategy. The other question in regard of the grassroots movements or NGOs, pressure groups, I would say in Tallinn, and the same goes about Estonia in regard of the rural free public transport, there has been no meaningful impact of the movements. There are several pressure groups for adjustment of the network, for the changes to be made in the service, but there is no such a political pressure groups, never was. So it's directly a party political initiative, and it continues the same way, I would say. Thank you. Pessoal, agora a gente vai abrir para perguntas de vocês. Nós temos 2 microfones aqui. A gente vai fazer primeiro, vou dar uma olhada assim. Já levanta a mão quem tem pergunta, só para eu ter uma noção. Tá, então tem 5 aqui. Eu acho que dá para fazer uma rodada. Eu peço 2 coisas. Uma é que a pergunta seja sucinta e que vocês falem devagar, porque lembramos que temos uma pessoa fazendo interpretação simultânea ali, tem equipe lá atrás. Inclusive, uma salva de palmas, né, gente? Que é super difícil estar fazendo esse trabalho, 2 línguas. Então, tentar ser sucinto, direto na pergunta, porque isso facilita aqui, e também ser rápido para abrir espaço para mais pessoas fazerem as perguntas. Então, mãos e... Acho que... Vocês decidem, vocês estão com o microfone na mão. Então, aqui.
falem seus nomes, tá? Tá bom. Boa noite, meu nome é Fernanda, sou estudante de mestrado aqui da universidade. Queria agradecer a toda a mesa, a todo mundo, foi uma ótima mesa, muito obrigada pelos debates. Queria fazer 2 perguntas para o Alan, na verdade. A primeira em relação às questões que a Thalíria trouxe, né, de desigualdades nas cidades, né, desigualdades históricas, raciais, de classe, de gênero. A gente pode imaginar que a expressividade da aprovação de uma tarifa zero, por exemplo, no país, seria de grande impacto social na vida das pessoas. E eu queria perguntar se vocês chegaram a produzir dados sobre os impactos sociais da aprovação da tarifa zero, como isso refletiu na Estônia, onde foi aprovado. Eu queria fazer uma outra pergunta mais técnica. Como foi a questão do financiamento da tarifa? Como que isso se deu? Qual a relação do público com o privado? Como que foi isso? Obrigada. Mãos. Oi, boa noite, meu nome é André, eu sou do Movimento Tarifa Zero BH, a gente veio aqui para participar do seminário todos os dias e eu tenho, assim, uma pergunta, uma reflexão para a mesa toda, assim, se vocês puderem, enfim, comentar, que é o seguinte, em maio de 2018 aqui no Brasil a gente viveu a greve dos caminhoneiros, né? Todo mundo lembra, o país quase entrou em colapso, foi uma semana, e todo mundo mais ou menos viu que eles, em geral, assim, em grande medida, né, são trabalhadores precarizados e foram, em grande medida, base de apoio do governo Bolsonaro, né, da eleição do Bolsonaro, enfim, em outubro do mesmo ano. Também no ano, acho que já tem mais de um ano, né, a questão dos coletes amarelos na França, né, que até onde eu sei, né, também veio de trabalhadores rurais que têm que usar meio de transporte individual motorizado no cotidiano e foi uma reação em relação a um imposto no óleo diesel. Eu estou colocando essas questões para a gente pensar assim. A nossa dependência, principalmente o Brasil, ela é uma dependência estrutural muito grande numa economia de transporte individual motorizado e de transporte de cargas motorizado, né? A gente tem muito mais caminhoneiro do que carga para transportar. E a gente está discutindo aqui a tarifa zero e, né, políticas verdes, ecológicas. Então, assim, a provocação é assim, como que a gente dialoga com essa base social, que são trabalhadores precarizados, em sua maioria homens e brancos, muitas vezes, se for na França, assim. Então, assim, é uma minoria que tem um rancor muito grande e cujas transformações que a gente está colocando aqui, muitas vezes vão afetar elas diretamente economicamente. Como que a gente constrói políticas públicas e movimentos sociais para trazer essas pessoas para o nosso lado, nesse campo de diálogo. É isso, obrigado. Boa noite, eu me chamo Paik, eu sou do Movimento Passe Livre do Distrito Federal e da Federação Nacional do Movimento Passe Livre. Eu quero fazer uma questão e uma reflexão. A questão é, para toda a mesa, como vocês avaliam o protagonismo ou a emergência dos movimentos sociais na construção da bandeira da tarifa zero e na conquista? Qual é o papel que vocês avaliam sobre os movimentos sociais na construção dessas políticas? Gostaria que vocês aprofundassem um pouco sobre isso, dessem um pouco mais de tempo e espaço a refletir sobre essas lutas populares. Numa segunda questão, em especial para o Alan, sobre qual a participação popular e a participação comunitária de usuários na gestão, criação e desenvolvimento
sustentação das políticas de gratuidade na Estônia. Ou seja, a gestão do transporte na Estônia mantém uma característica tecnocrática ou ela se abriu à participação popular para a sua direção e para a sua gestão. Como reflexão, no caso brasileiro, na década de 70 e 80, a pauta da mobilidade apareceu na luta contra a carestia e nos movimentos populares urbanos, das periferias. Ela apareceu em uma série de lutas. A partir disso, nos anos 90, a bandeira da tarifa zero, do passe livre estudantil e uma série de outras bandeiras de transporte coletivo ganharam proeminência nacional. Com o enfraquecimento desse ciclo de movimentos, surgem uma série de outras lutas, né? E aí movimento passe livre, movimento estudantil, movimentos identitários, uma série de outras lutas nos bairros e favelas e periferias, pautando o transporte coletivo. Hoje nós vemos uma resposta do poder público a essa bandeira que a gente tem apresentado há algumas décadas no país. Então, gostaria de deixar essa reflexão. Muito obrigado. Boa noite, eu sou Pedro Giaquinto, eu sou aluno de doutorado na UFRJ, de Engenharia de Transportes, faço parte do movimento Quero e participei também do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano Integrado daqui da região metropolitana, o PEDUI, né? Vocês falaram bastante da mobilidade como um direito absoluto e universal, e a Thalíria até falou no final sobre o carro como um vetor da desigualdade, do acesso a oportunidades, e isso abre uma questão para a política fiscal que embasaria a tarifa zero, para subsidiar a tarifa zero, também entra dentro da precariedade da infraestrutura que a gente tem nas cidades, nas metrópoles, e todo o redesenho urbano que deveria ser feito. Então, são coisas que entram junto, né? E aí eu queria perguntar, o pessoal aqui falou também, de como deveria ser a política fiscal para subsidiar essas duas coisas que são um pouco complementares. Como experiência do PEDUI, que eu participei, aqui no estado do Rio, já existe algo que embasaria oficialmente, vamos dizer assim, com a taxação do carro, com a tributação da circulação. E aí isso entra num embate complicado, porque assim, tem barreiras jurídicas e barreiras políticas. Vai falar isso para um morador da Barra da Tijuca para pagar para usar o seu carro. Aí eu queria que vocês falassem um pouco dessas barreiras jurídicas e políticas. Obrigado. Tinha mais uma, pessoal? Aqui? Boa noite. Meu nome é Anderson, eu sou recém-licenciado pela História aqui na UF. Eu acho que a minha pergunta vai ser um pouco mais ingênua em relação a todas as outras que foram bem mais elaboradas, mas a minha pergunta era um pouco mais direcionada à Thalíria. Você mencionou que é imprescindível pensar essas interseccionalidades na questão do transporte, né? O Marx, ele fala que o trabalho, ele molda o homem, e eu lembro que a Cíndia Rosa, ela fala que o consumo, ele também molda o homem. E eu estava fazendo uma pesquisa para o meu projeto de mestrado, e eu estava lendo as pesquisas, os novos formulários, os novos questionários para o censo que vai ter em 2020. E eu achei, pessoalmente, que eram perguntas muito simples e que
obviamente eu não sou estudante de estatística, mas eu fiquei questionando se aquilo ali questionava o que era realmente fundamental para conhecer o país, que, como você falou, é um país um país continental, é um país gigantesco como o nosso. Eu queria saber como é que em que nível está o diálogo entre a pauta do transporte com essas outras pautas, principalmente a pauta da informação sobre a população brasileira. Porque eu entendo que para pensar esse tipo de política relacionada ao transporte e a um transporte, a um passe livre, a um transporte de acesso público, é fundamental ter conhecimento sobre a população e sobre quem utiliza esse transporte. Eu queria saber em que nível está esse diálogo dentro dos espaços de discussão de poder, principalmente a Câmara dos Deputados. Muito obrigada. A gente vai encerrar a rodada nesse momento e passar para as respostas. Muito obrigada. Você vai falar. Bem, vou começar pelo final. Tá ligado? Liguei. Isso. Há uma coisa muito grave no curso que tem a ver com o que você traz, que interfere profundamente na produção de política pública, que é o desmonte do IBGE. Há um corte orçamentário, perseguição a servidor, que eu acho que expressa um pouco, parece que não tem a ver com o que a gente está conversando, mas tem tudo a ver. É um governo que é anti-evidência, que é anti-ciência. Falei que alguns números têm evidências em outros países. É óbvio que, pensando no Brasil continental, cada cidade vai ter a sua dificuldade a partir também da sua arrecadação, da sua vida fiscal, orçamentária, para pensar esse programa. Agora, se você não tem um monitoramento do IBGE, tem um monitoramento, não sei nem como ficou esse específico, que ele faz questões específicas sobre as cidades, é o IBGE Cidades. Se você não tem um diagnóstico num Brasil deste tamanho, com a diversidade que tem o nosso país, fica muito difícil ter política pública. Política pública focal, política pública que respeite essa diversidade e que pense as contradições que vocês apontaram, pense em saídas para essas contradições. Então há um desmonte absurdo, uma perseguição, inclusive ideológica mesmo. Tinha uma tentativa, por exemplo, de ampliar a questão de verificação de como está a vida dos quilombolas. Eu nem vi como está agora ainda o questionário para 2020, mas é muito lamentável quando se nega a ciência, negando que há mudanças climáticas, negando que a ditadura foi ditadura e tentando mascarar, essa é a verdade, os dados que evidenciam um país muito desigual. Então é muito doloroso ver isso em curso, né? O ataque à produção de dados com todos os limites, tá? Não estou aqui falando que o IBGE é maravilhoso e consegue verificar todas as variáveis. Não, mas aquilo que a gente tinha está sendo desmontado. Tinha como principal instrumento para a produção de política pública. E aí, o debate dos movimentos. Então, antes dos movimentos, que eu queria terminar com isso, sobre a questão fiscal, tributária. Eu acho que primeiro a gente tem que pensar algo mais geral, assim. O Brasil tem dois sistemas tributários, se não o sistema tributário mais desigual do mundo, assim. A gente tem os ricos, na verdade, não pagam imposto. Quem recebe 5 salários mínimos tem a mesma alíquota do imposto de renda de quem recebe 360 salários mínimos. Está em curso do Congresso Nacional uma reforma tributária que simplifica os tributos, mas desvincula tributo que vai para a seguridade, que vai para a educação, não corrige a desigualdade tributária que hoje é sobre consumo e sobre os bens que a pessoa precisa, às vezes, para viver. E aí acho que pensar a tarifa zero e pensar a questão fiscal no Brasil é pensar um pouco essa questão mais geral de como que é o sistema tributário brasileiro. Não vai ter como a gente não enfrentar
uma contradição, e por isso que eu deixei para falar dos movimentos sociais no final, que é a questão de enfrentar uma cultura. Vai ser necessário enfrentar uma cultura do transporte individual. Isso significa taxar os modais individuais, é receber resistências, é enfrentar contradições de trabalhadores. Mas, por exemplo, eu estou pensando alto aqui, tá? Estou me permitindo compartilhar reflexões alto. Se eu te falar besteira, depois a gente corrige, corta no vídeo. Mas se a gente tem uma revisão estrutural do sistema tributário brasileiro, para o próprio caminhoneiro, que é um trabalhador, quando ele for comprar carne, quando ele for comprar, sei lá, quando ele for se vestir e tiver um tributo, a gente vai ter uma condição de vida estrutural para esse trabalhador. Se a gente amplia recursos para o SUS, é porque o transporte não está isolado, é de um acesso a direitos por completo que é negado o tempo todo. Aí é óbvio que o caminhoneiro que está ferrado, lascado, trabalha às vezes com acordado tantas horas, que se ele tiver taxado ainda mais o seu meio para trabalhar, ele vai ficar... Agora, a gente tem que ter coragem para fazer alguns enfrentamentos. Tem que enfrentar a classe média. Tem, gente. Tem que enfrentar quem acha mais confortável ir de carro para o seu trabalho. É preciso enfrentar um setor que está acostumado ao uso de transporte individual. Isso pode fazer perder voto. E aí eu termino com isso, os movimentos sociais. Não tem como ser um negócio de cima para baixo. Acho que é preciso escutar muito quem faz luta há muito tempo na luta pela tarifa zero. Acho que é a partir do diálogo com o povo, da escuta dessa vida do povo que está insuportável, e o transporte tem a ver com isso, que a gente consegue uma base de sustentação para um programa mais radicalizado que envolve a tarifa zero. Então, sem dúvida, é a partir das contribuições de quem há muito tempo vem lutando para isso. Mandato, parlamento, governos tem que ser instrumentos de lutas populares, de lutas nos territórios, de mobilizações nos territórios que já estão em curso, não é de agora. E acho que é isso que constrói a sustentação para um programa que é radical, porque vai na raiz e vai promover desgastes e contradições que fazem parte da decisão política. A decisão política de manter a relação com as máfias, essa eu tenho certeza que está errada, e a gente precisa ter coragem para enfrentar o quadro que está, pelo menos no Rio de Janeiro, em Niterói. Falei demais, desculpa. I sum up several questions, sorry if somebody will be not addressed particularly. I don't see there is in Europe at least is an urgent need to find the sources or the channels how to raise the issue, including free public transport. Because the climate debate has done the job more or less already. And if in the European Union context there is already is announced that the previous very hardly negotiated climate deal is not sufficient, is not enough, new Commission will negotiate already new deal with much bigger ambition. So everything, literally everything, every tool will be good on the table. And let's say if we have looked with some surprise already 15-20 years ago when London introduced the entrance tax, the pollution tax, world capitalist capital, and this measure has been implemented, and it has been copied
few places in Stockholm, Göteborg, in Sweden, but not in many places in Europe. It definitely this kind of measure could be on table, and this definitely would be one source how to fund public transport, and why not the free public transport as well. So literally everything, however radical measure, will come to the table and is already on the table in climate discussion, in climate talks. In regard of how the social impacts have been, particularly in Tallinn, merited, what I already slightly said is that we lack proper methodology to investigate and to survey the now let's call them externalities. Yes, we have statistics directly how many unemployed people use more and how much they say they benefit from it, but let's say there is a shortage of researching the external impacts. Impacts to the business, impacts to wider economy, but also socio-economic social impacts directly as well. Thank you. I think the questions made clear that we won't get any easy resolution for a complicated issue. It means we should be honest and tell the people that, of course, we have good ideas and alternatives, but we won't get any quick or immediate resolution. And this, of course, also concerns the questions on strike. I think we should realize a crucial principle, and this principle is we try to organize solidarity, and firstly, solidarity with the weakest. And this means also organizing strikes in a new way, in a new mode. So in France, a strike was invented, a strike of the bus drivers. They told the people, we are on strike, you can use the buses without paying. This is, of course, different approach to a strike. And this organizes solidarity, and that should be the first principle. And I also think that when we develop slogans for actions, we should have in mind that the enemy, the racists, could interpret some slogans in their mind, and we should avoid this. A concrete proposal. When we organized actions for free public transport in Berlin, some people proposed such a formulation like go free by bus, and I told them, sorry, this is too easy because the fascists can add only for Germans. Yeah, and so we formulated another slogan, Berlin goes free by buses, metro, and so on. And Berlin, of course, includes all of the people who have not any German passport. So I think it is extremely important to focus on public goods, not only on mobility. Of course, mobility is something very crucial, but it was not only such a joke.
that I started with Bouyen Vivir and with the conditions for a decent life. So it is necessary to come back to this issue, to the discussion about a decent life for everybody, because our resolutions won't respond to the demands and the needs of everybody immediately. And you are extremely right when you said that we face the middle class, and so I think the challenge is to find the concrete link where the members of the middle class have to decide which union they want, which alliance they want, with the poor or with the rich. And that's why especially the issue of the budget and especially the issue of financing the public goods is the challenging and is such a key question. And so one challenge is especially to tax the rich and to tax income from money transactions, from finance transactions. And there are so many proposals how it could be realized that we should only look also at this, what other social movements invented and have developed. So I think especially on change finance, this network, this alliance for change finance, they proposed how we could realize such a redistribution, especially using the tax system. Agradeço novamente nossos convidados e nossas convidadas. Quero trazer alguns lembretes. Primeiro é que nosso tempo acabou. Então não tem mais perguntas, mas a boa notícia é que o seminário está apenas começando. Então nós temos mais dias. Vocês podem conferir a programação, participar amanhã no dia seguinte. Vai ter também várias outras atividades bem diversas, culturais também, que vocês podem participar. Gostaria de trazer um lembrete que se você for trazer esses debates, postar nas redes sociais, tentar usar a hashtag direito ao transporte e a hashtag tarifa zero, porque a gente vai estar mapeando que tipo de debate, o que está rolando. Isso também é uma forma de estar participando. Vou passar a palavra para o Daniel Santini para o nosso encerramento. Eu queria só aproveitar assim, de ser meio abusada e fazer um jabá que tem sintomas mórbidos à venda, além do livro do Daniel Santini, que também está sendo lançado essa semana. Então... Perfeito. Só agradecer em nome da Fundação a presença, esse excelente debate, excelente moderação, Sabrina. E colocar que amanhã a gente começa às 9 nesse espaço com o Christian do Plan Canu, que está ali. A gente tem boa parte dos participantes que vão falar nos próximos dias participando, acompanhando os debates. Os momentos do debate não são os únicos momentos para conversar. Paulo Eduardo Gomes, vereador, vai estar amanhã à tarde e vai dar a resposta que a Thalíria pediu. Ela fez a provocação para ele agora. Amanhã à tarde vai ser no auditório do Caminho Niemeyer. É o único momento onde a gente não vai estar aqui dentro da UF, mas todo mundo é bem-vindo. A gente está muito contente com essa participação de hoje e, assim, espalhem que isso está acontecendo, convidem mais gente, a gente tem total interesse em multiplicar essa conversa. Obrigado pela presença, obrigado por todo mundo que ficou aqui até o fim, é incrível, normalmente as pessoas vão embora e a gente ficaria conversando mais umas 2 horas se o pessoal da UF não tivesse falando, tem que fechar o auditório, mas a gente vai continuar conversando por mais 4 dias. E depois não tem ônibus, a fala da Thalíria resume muita coisa.